Passemos agora ao primeiro item da pauta. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento do processo. Primeiro item da pauta, processo número 00058 103-986/2015-06. Assunto: edição de resolução que visa estabelecer a metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários anuais para o quinquênio 2016-2020, aplicáveis aos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas, definidas em ato de autorização ou contrato de concessão. Diretor-relator, Cláudio Passos Simão. Por favor, diretora, a leitura do relatório. Obrigado, senhora Ana Mota. Boa tarde a todos. O objetivo desse processo é submeter à deliberação da diretoria proposta para a metodologia do cálculo do fator X a ser aplicado aos reajustes tarifários do quinquênio 16-20, conforme os artigos 7º e 8º da Resolução 350, de 19 de dezembro de 2014, aplicável aos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão. Este processo foi analisado e deliberado por nós em dezembro de 2015, submetido à audiência pública número 20 de 2015, que foi publicada no Diário Oficial 246, de 24 de dezembro de 2015. Naquela época, a proposta que foi colocada, que o fator X a ser aplicado passou a corresponder a menos 1,589. E essa foi a proposta que foi submetida. Durante o processo de audiência pública, foram recebidas contribuições apenas da Infraero e da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. As sugestões foram objeto de análise justificativa pela ANAC, conforme o relatório de análise com contribuições, não tendo, entretanto, resultado em modificação na proposta inicialmente apresentada. Destaco que a Infraero, ao tempo que anuiu com a metodologia proposta pela agência, solicitou a possibilidade de revisão da metodologia proposta para o ano de 2017, em função de provável nova concessão dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. Tal demanda foi rechaçada pela área técnica, uma vez que a proposta de metodologia, consubstanciada em ato normativo, consiste na fixação do fator X obtido sob a amostragem de dados, considerada para um ciclo regulatório de 5 anos, período após o qual proceder-se-á a novo cálculo de fator que reflita a possível variação média de produtividade para a base de dados dos aeroportos a ser considerada, aplicável, portanto, ao novo período de 5 anos subsequente. O processo foi submetido à competente avaliação da Procuradoria, que se manifestou quanto à regularidade jurídico-formal da proposta, apta ao procedimento de deliberação do colegiado, apontou o mencionado parecer alguns aspectos de ordem formal, que foram adequadamente endereçados pela área técnica no memorando 05/2006 da SRA. Esse é o relatório básico. Alguma dúvida, senhores? Não, nenhum. Não, senhor. Do voto. Preconiza o artigo 4º do regulamento da ANAC a competência da agência de adotar medidas para o atendimento do interesse público e desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. A proposta que ora se apresenta, formulada pela área técnica da ANAC, responsável pelo acompanhamento dos aeroportos concedidos, tem por objetivo a aplicação da metodologia do cálculo do fator X em aeroportos públicos não sujeitos às condições
a condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão. Quero ressaltar que essa proposta foi discutida com o setor regulado por meio de realização da audiência pública e que, conforme dito, recebeu apenas 2 comentários, da Infraero e da CE e do Ministério da Fazenda. Procuradoria Federal, junto à ANAC, em análise efetuada nos autos do processo, opinou quanto à regularidade da proposta, apontou alguns aspectos que foram respondidos pela área técnica, e a esse respeito, em atenção às manifestações da Procuradoria explanada nos pareceres do 214/2015 e 20/2016, e conforme já indicado em votos anteriores, quero registrar que tenho absoluta ciência da necessidade de motivar administrativamente os atos praticados, até porque o dever da motivação a que se referem com dedicação os referidos pareceres é comando de obediência à administração pública, devendo ser observado por todos seus agentes no cumprimento de seus fins. Tratando-se especialmente dos representantes do corpo diretivo dessa agência, é cedido que o referido ônus permeia tácita ou explicitamente todas as competências legal ou regimentalmente definidas aos seus membros. Todavia, e não obstante a narrativa acima, é imperativo ressaltar que, em matérias de conteúdo eminentemente especializado, o ônus de motivar recaia primordialmente sobre a área técnica responsável pelo ato proposto, a quem compete, na figura de seu titular, dever de conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado, nos moldes da Instrução Normativa 86 de 2015. Assim, enquanto relator do presente processo, e ciente do dever de avaliar a suficiência e aderência da motivação técnica apresentada pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, aqui concretizados nos documentos examinados, considero a minuta de resolução apta a produzir os efeitos desejados. Assim, de posse dos documentos e das informações constantes no processo, observadas as disposições legais sobre o assunto, e, em particular, o que consta da nota técnica 34/2015 da GRSRA, de 5 de outubro de 2015, na nota técnica 42/2015, GRSRE de 30 de novembro de 2015, nota técnica 43/2015, GRSRA, de 14 de dezembro de 2015, nota técnica 3/2016, GRSRA, de 14 de janeiro de 2016, parecer 20/2016, da Procuradoria, de 21 de janeiro de 2016, e o memorando 5/2006, da SRA, de 21 de janeiro, considero haver fundamentações fática, técnica e regulamentar suficientes em suporte à proposta, e ainda considero que a decisão adotada por esta autarquia não contraria o interesse público e não compromete a segurança de voo. Voto favoravelmente à aprovação da resolução que estabelece a metodologia do cálculo do fator X a ser aplicado aos reajustes tarifários para o quinquênio 2015-2020, aplicável aos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão. É como voto, senhores. Obrigado, diretor. Como voto, diretor Fenelon. Considerando a metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários para o quinquênio 2016-2020, conforme resolução número 350 de 2014, considerando os argumentos trazidos nas notas técnicas número 34 e 43 de 2015, da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, considerando o artigo 2º da Lei número 6.009, de 76, que imputa à ANAC a aprovação de tarifas aeroportuárias para aplicação em todo o território nacional. Voto favoravelmente à resolução que estabelece o cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários dos aeroportos que não estejam sob condições específicas definidas em ato de autorização ou contrato de concessão para o quinquênio 2016-2020. Ademais, diante das discussões técnicas surgidas ao longo do processo, voto 1. Pela revisão da Resolução 350 de 2014, para evitar
quaisquer dúvidas quanto à possibilidade do fator X afetar de forma positiva ou negativa o resultado do reajuste anual das tarifas, dependendo da evolução das variáveis associadas à produtividade e eficiência da indústria aeroportuária, conforme entendimento apresentado pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos na nota técnica número 43 de 2015. E 2. Pela retomada de discussões técnicas dentro do prazo de conclusão do presente ciclo quinquenal, no sentido de avaliar o melhor modelo de regulação tarifária para os aeroportos que não estejam sob condições específicas, no contexto das concessões vigentes e futuras, que podem vir a alterar as condições do mercado. É como voto. Obrigado, diretor. Então, só a recomendação específica seria? São duas, né? A revisão da resolução 350 para esclarecer a questão do fator X negativo, conforme está na nota técnica 43, e pela retomada de discussões técnicas dentro do prazo até 2020, de rediscutir o modelo de regulação tarifária para esses aeroportos. E a revisão 350, uma proposta de prazo que você colocou? Revisão Não. Em algum momento? Em algum momento. Como já teve toda a discussão na nota técnica, eu entendo que como eu não vejo necessidade de audiência, eu acho que a resolução 350 pode ser revista nesse sentido específico, que foi bem explicado na nota técnica a qualquer momento. Tá. Obrigado. Então, dos dois votos, eu só queria tecer alguns comentários, até porque esse foi um assunto que a gente discutiu bastante, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico, vários debates das duas fases do processo. Primeira etapa, antes da audiência pública, eu mesmo pedi vista do processo, né, para poder fazer uma melhor compreensão sobre o tema, e trouxe meu voto. Entendo que foi uma discussão bem tratada entre os diretores, com várias conversas com a área técnica. Então, acho que o conjunto dos nossos votos vai formar essa decisão. Acho que é importante isso ficar registrado. Eu tinha alguns comentários complementares aos do Passos, sobre os apontamentos feitos também no parecer da Procuradoria, cuja análise da proposta concluiu pela continuidade do processo, com destaques e recomendações. Nesta feita análise, questionou por que a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos não havia interpelado a Infraero acerca das distorções de custo ocorridas em anos atípicos, tendo tratado de forma qualitativa parte da base de cálculo do fator X. A questão aparentemente levantada pela Procuradoria, no citado parecer, trata da evolução dos custos recebidos pela ANAC da Infraero, cuja análise indicou uma variação atípica de custo para alguns aeroportos entre os anos de 2012 e 2013, devido à migração de funcionários dos aeroportos concedidos em 2012, Guarulhos, Viracopos e Brasília, para as sedes e dependências que permaneceram com a Infraero. Assim, os custos da sede e superintendências regionais, que até 2012 eram rateados inclusive entre esses aeroportos, passaram a ser alocados somente aos remanescentes. Buscando se isolar o efeito do aumento do custo de pessoal devido à concessão, propôs-se a substituição do custo de pessoal desses aeroportos no ano de 2013 por uma previsão de quanto seria o valor, calculado com base no crescimento médio anual dos 2 anos anteriores. Importante ressaltar que a situação análoga foi relatada no processo de elaboração da Resolução 215 de 2012, em que dados considerados atípicos foram retirados da amostra utilizada no cálculo do fator X. Assim, conforme destacado na nota técnica 42 da AGERE, da SRA, de 26 de 1 de 2016, de forma semelhante ao realizado quando do cálculo do fator X estabelecido na referida resolução, a área técnica entendeu que o aumento do custo de pessoal dos aeroportos da presente amostra, decorrente das concessões de Guarulhos, Viracopos e Brasília, não deveria ser considerado no cômputo do cálculo do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários para o quinquênio 2016-2020 dos aeroportos públicos que não estejam sob condições tarifárias específicas definidas em ato de autorização ou contratos de concessão. Vê-se, portanto, que as decisões apontadas pela SRA no cálculo do fator X encontram-se na esfera de discricionalidade do regulador, cabendo, nesse sentido, a diretoria analisar e decidir se esses meios adotados e fundamentação foram adequados à conclusão do processo de reajuste tarifário da Infraero. Acho que fizemos todas as nossas análises, estamos concluindo pela regularidade, pela adequação da proposta feita pela área técnica, e também voto com o relator sobre esse processo.
Fica aprovada, então, a proposta apresentada pelo relator, com as recomendações feitas pelo diretor Fenelon. Isso? De acordo. De acordo. De acordo. Sendo assim, pergunto aos senhores se existe algum assunto diverso para o dia de hoje. Não. Minha parte não. Então, são 17 horas. Dou por encerrada a terceira reunião deliberativa da diretoria da ANAC neste ano de 2016. Tenham todos uma boa tarde.